A messe é grande e os operários são poucos. Rezai, pois, para que o dono da messe mande mais operários. Normalmente, quando a gente escuta essa palavra, fica pensando em rezar para Deus mandar mais sacerdotes para a igreja. Isto é essencial. Rezar. Uma vez que Jesus diz, sem mim nada podeis. E eu quero hoje falar um pouco sobre o porquê dessa escassez de vocações sacerdotais. Então, em primeiro lugar, porque o povo de Deus precisa rezar mais. Vocês todos têm que pedir mais padres para a igreja. Todo santo dia, em todas as suas orações. Senão, como continua a nossa fé? Se nós padres somos os continuadores da obra de Cristo, então nós precisamos das suas orações, e não só para que haja novas vocações, mas pela nossa santificação também. As orações de vocês, as orações dos religiosos e religiosas, a igreja nos ensina que é obra de misericórdia rezar pelos vivos e pelos mortos. Então, por isso, não reze somente por você, por suas necessidades, pelos familiares ou amigos. Reze também nestas intenções. E eu vou além. Você sabe por quais intenções a igreja nos pede para rezar? Sabia que a Igreja Católica propõe determinadas intenções que devem ser intenções fixas das nossas orações? Pois aqui vai. Qualquer coisa, vocês sabem que nós temos um canal no YouTube, chama-se Fé Católica. Lá as homilias estão todas recortadas, você volta a homilia para anotar e começar a incorporar as suas orações diárias, o que eu vou falar aqui. E assim trabalha um católico que é espiritualmente organizado. Porque muitas vezes nós nos organizamos para as coisas do mundo, nos organizamos financeiramente, planejamos muito bem a nossa carreira, o que está muito bem, muito bom. Mas o espiritual, que é o principal, fica de lado. Então, aqui vai a lista. Primeiro, Papa e a hierarquia da igreja. No caso nosso, Dom Marconi, Dom José Francisco, o clero militar. Então, pela nossa santificação, para que o Espírito Santo esteja conosco na condução das suas almas. Pelas almas do purgatório, elas estão lá e não podem fazer nada por si mesmas para sair de lá. Então, tem a lista dos falecidos da sua família. E reze também por aquelas almas que não têm intercessores nesta vida. Pelos pobres, doentes e pessoas que sofrem, especialmente na nossa comunidade. Hoje nós temos aqui a Adriana, está lá no fundo, vou fazer uma campanha para ela. Nós temos o venezuelano que vive aqui, que praticamente mora aqui. Nós precisamos rezar por eles. Para que tenham pão de cada dia, e não só isso, para que se interessem por Deus e pela fé. Pela conversão dos pecadores. Em todas as aparições Nossa Senhora pede que nós rezemos pela conversão dos pecadores. Em Fátima ela disse, muitos vão para o inferno porque não há quem reze e se sacrifique por eles. As crianças de Fátima ficaram tão chocadas ao verem o inferno e as almas caindo lá como chuva.
que começaram a fazer duras penitências, de dormir com cordas ásperas na cintura, etc. Pelos missionários e evangelizadores. Existem muitos leigos consagrados na igreja que estão igualmente evangelizando. Pessoas que não conhecem Jesus. Os perseguidos pela fé, meu Deus, no mundo muçulmano hoje, que tristeza. O que nós assistimos. Grupos fundamentalistas dizimando cristãos, católicos e evangélicos. A religião mais perseguida no mundo, a mais assassinada é a católica, pesquise na internet e você vai ver. Agora, o porquê a gente sabe. É que mais incomoda o diabo. O diabo é o nosso grande inimigo. E é ele que move essas almas assassinas, os perseguidores, os injustos. 8ª categoria. Bom, essa que eu comecei a comentar aqui, vem em primeiro lugar, vocações sacerdotais e religiosas. Governantes e autoridades. Tão bonita aquela oração que a gente faz no final da adoração. A gente pede por todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Eu peço sempre pelos nossos governantes, não só o presidente da República, mas governadores, políticos, todo o comando do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, toda a nossa cadeia hierárquica, para que governem com sabedoria, prudência, justiça e misericórdia. São 4 virtudes essenciais para todo governante. Pelas famílias e crianças, e aí nós, religiosos, rezamos por vocês, pela santificação de vocês, leigos. E por último, não menos importante, pela unidade da igreja e pela unidade dos cristãos. Para que não haja essas divisões, tridentinos e teólogos da libertação. Uma das características da nossa igreja é o quê? Ser una. Temos que estar ali sempre, em consonância com o nosso pontífice, com o nosso bispo. Eu quero falar um pouco, agora, dessa necessidade de pedirmos a Deus a santificação das famílias. Porque para que haja novas vocações sacerdotais, eu até diria, para que haja novos santos, seja padres, seja leigos, as famílias precisam se santificar. Os casais têm que se santificar. Esse é o outro lado da crise vocacional na igreja. Não é só porque o povo de Deus está rezando pouco, pedindo pouco, que haja mais padres na igreja, senão por causa dessa falta de bom exemplo em casa. Porque quantos são os católicos não praticantes ou irregulares? E o que dizer dos maus hábitos dentro de casa? Briga, ir a uma missa faltar 2, pouca oração, pais que não se confessam, que se embriagam, que escutam músicas mundanas, que negligenciam a formação religiosa dos filhos. Nós vamos responder perante Deus na hora que passarmos para a eternidade, por tudo aquilo que Ele nos confiou. Ele vai pedir frutos de todos os talentos que Ele nos deu. Todos nós vamos prestar contas, cada um de acordo com a sua vocação, cada um de acordo com a sua profissão.
Ah, sim, no exercício da minha profissão eu tenho que dar frutos, eu tenho que dar testemunho da minha fé. Cada batizado deve se reconhecer como enviado do Senhor. Esse é o tema do Evangelho de hoje. E aí, nesse sentido, em maio de 2007, durante 18 dias, os bispos de todo o continente latino-americano e do Caribe se reuniram no santuário de Nossa Senhora Aparecida, aqui em São Paulo, com o Papa Bento XVI. Este encontro produziu um documento conhecido como Documento de Aparecida. Este documento aborda a obrigação dos fiéis de irem evangelizar e estabelece a necessidade de uma conversão missionária em 3 níveis fundamentais. Agora, quando a gente fala de uma obrigação, estejamos atentos ao seguinte: ninguém é obrigado ao que é impossível. A pessoa agora está com depressão, ou está na bancarrota financeiramente, precisa se virar para o próprio sustento. Então, existem momentos em que nós estamos desculpados, por exemplo, de alguma ação pastoral. Nós estamos desculpados da confissão, da Eucaristia, de ir à missa, de rezar, jamais. Isso qualquer um pode fazer a qualquer momento. Mas, por exemplo, trabalhar na igreja, agora para mim não dá. Então, não é problema. Mas cada um, honestamente, tem que ver o que é possível fazer, ainda que com sacrifício. Porque todos nós temos uma zona de conforto muito grande. Vamos ver o que o documento diz. Conversão missionária pessoal, comunitária e da igreja inteira. O documento fala de conversão missionária pessoal, comunitária e da igreja, referindo-se à necessidade de superar uma pastoral apenas voltada para a manutenção da igreja. Olha aí. Não é só para manter a paróquia. Essa conversão implica que cada fiel deve sair de si mesmo para evangelizar. Nós, enquanto igreja, temos que ir a esse povo aí fora, que não conhece Jesus, que está nas drogas, que está no pecado. Quantos? Que estão nas seitas. Superação da pastoral de manutenção. Segundo ponto, a necessidade de superar uma pastoral apenas voltada para a manutenção da igreja, como se toda a obra missionária já tivesse sido concluída. É um matiz do ponto anterior. O documento critica uma igreja que se volta apenas para si mesma. E isso tem uma implicação pessoal, porque a igreja somos todos nós, cada um de nós. Então, não posso ter uma fé voltada só para mim mesmo, para minha manutenção. Eu tenho que me preocupar com os outros, porque quantos de nós estamos aqui hoje de pé, convertidos, graças a Deus, por conta da oração de outros, do jejum de outros, do convite de outros para virmos para a igreja? Já já vou dar o meu testemunho, para vocês saberem como eu cheguei ao sacerdócio. Quanta gente por trás. Inclusive pessoas que eu nem conheço, que estão aí nos mosteiros de clausura, que são donas de casa, homens santos, e que têm essa missão no seu coração. Outro ponto do documento, renovação missionária da igreja. Então a igreja insiste nessa necessidade de uma renovação missionária, estabelecendo que todos os membros devem participar ativamente dessa missão evangelizadora. O chamado à conversão requer abertura e atenção ao novo que se apresenta, e mudança de atitude, indicando que os fiéis devem estar dispostos, olha aí, a sair das suas zonas de conforto. Na saída de si, do círculo da própria comunidade, dos confins da própria terra, se realiza para a igreja essa conversão, mostrando que a evangelização exige movimento e deslocamento. O documento fundamenta essa obrigação no próprio exemplo de Cristo, que enviou os discípulos para levar o evangelho a todos os lugares, estabelecendo que a missão evangelizadora é constitutiva da identidade cristã e não uma opção.
é a nossa identidade, deve ser a nossa identidade. Mateus 28, 20 diz o quê? Ide pregar o evangelho a toda criatura, não fala algumas criaturas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem todos vão ser padres para batizar, mas você deve ter um amigo, uma amiga que ainda não batizou o filho, o menino já está com 2 anos, e aí? Igreja em saída é isso. Ô fulano, já batizou seu filho? Não, por quê? Escuta, houve um motivo. De repente é simples a motivação. Ah, pois é, tanta coisa na cabeça. É aquele católicozinho, sabe? E aí, de repente, essa saída da zona de conforto que vai mudar tudo na vida dessa família. Aí imagina, de repente, a pregação do padre é muito boa, ou sei lá, a pregação pode não ter sido nem boa, mas a graça de Deus tocou pelo evangelho do dia aquele pai, e ele muda. Ou as pessoas convidadas para o batismo. Então a gente tem que cooperar com a graça de Deus. A graça está aí pairando sobre as nossas cabeças, esperando só o nosso sim, só a nossa boa vontade. Já falei aqui e repito, todos nós, a partir do batismo, quando somos ungidos com o óleo do crisma, nos transformamos em sacerdotes, reis e profetas. Profeta é aquele que anuncia a verdade e denuncia o erro. E para anunciar a verdade e denunciar o erro, eu preciso conhecer a verdade. Mas essa coisa da zona de conforto muitas vezes faz com que a gente fique aí eternamente com aquelas 2 catequeses só. De primeira comunhão aos 7 anos, de crisma aos 15 anos. O padre convida para vir a catequese das quintas-feiras, que aqui na capelania sou eu que dou. Não é porque eu sou o cara, não. É porque é um padre que está à frente da catequese, não é um leigo. Embora tenha muitos leigos aí, muito bem preparados, que dá um show. Eu tenho vários aqui que colaboram comigo, porque eu não dou a catequese sozinho o tempo inteiro. Talvez eu dê 80% das aulas, 70%, não vou saber agora calcular exatamente. Mas a pessoa escuta o convite, entra por um ouvido, sai pelo outro. Não, qualquer hora dessa, qualquer dia desse, a sepultura vai chegar antes. Escreve o que eu estou te falando. O procrastinador não sabe o perigo que corre. Quem ama o perigo, nele perecerá. Então, ontem, por exemplo, aconteceu a jornada sobre a missa. Se foi a primeira no Distrito Federal, eu não sei, suponho que sim. Com certeza esse ano foi, pelo menos esse ano. Há quanto tempo eu anuncio? Há muito tempo eu estou anunciando. Graças a Deus, ficamos super alegres. No meio da semana, lotada a jornada sobre a missa. E várias pessoas batendo as portas da capelania, a gente infelizmente não temos como aceitar mais. E aí o que aconteceu ontem? Adivinha? 50% de ausências. 50% fez a inscrição e deu o cano, impedindo outras pessoas de irem. Por quê? Porque não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a igreja, são pessoas desorganizadas. Tá, eu sei que vai ter pessoas que estavam com o pai doente, eu sei que as contingências acontecem, mas são mínimas essas. Talvez eu chuto aí de 467, que era a nossa lotação, talvez uns 15, 20 pudessem ter tido algum problema. O resto está nessa categoria que eu estou denunciando aqui. E isso é triste. Eu não vou nem dizer que é frustrante, porque o que me move como padre é fazer o bem, que seja para uma só pessoa, porque um pecador que se converte por nosso meio, pela nossa mão,
cobre uma multidão de pecados. E o que me move é preparar um evento desses por amor a Jesus, que merece todo o meu empenho, para qualquer coisa que Ele me inspire a fazer. Porque eu sou um eterno devedor de Jesus. E essa deve ser a consciência de cada um de nós. Somos eternos devedores de Deus. A gente nunca vai estar no crédito. Tudo que eu fizer é pouco em função do que Deus já fez e faz por mim. Agora, acho lamentável pessoas que trocam um compromisso de formação e, sobretudo, uma formação sobre aquele que é o nosso maior tesouro, o centro gravitacional da nossa vida religiosa, por qualquer churrasco, por qualquer happy hour, para dormir um pouquinho mais. Hoje é sábado. Olha aí, a velha desculpa corrosiva da alma. Porque hoje é aniversário da vovó. Cara, por favor, quem tem vó, paparique, adule, beije, abrace, visite muito. Mas saiba priorizar as coisas na vida. Até que fosse o caso. Um exemplo. Eu estou dizendo que eu aplicaria, eu, Fernando Rebouças. Podia ser os 90 anos da vovó. A gente escuta muito o seguinte: 90 anos ela só vai fazer uma vez. É verdade. Mas você pode até perder o churrascão lá, afinal de contas, o evento ontem foi de 8 às 18. Mas você não pode ir na casa da vovó depois? Você não vai dar esse beijo, abraço, presente, ficar com ela do mesmo jeito? Ou será que o problema é a comilança do aniversário da vovó? É ver todo mundo, brindar, etc. Está entendendo o que é falta de prioridade? E, em última instância, eu gosto muito daquela história Alice no País das Maravilhas, porque ali tem um momento que a Alice está lá, igual nós, né? Focada no seu objetivo, que era o coelho, correndo, doida, esbaforida atrás dele. E, de repente, o chapeleiro louco e a lebre de março a convidam para tomar um chá. E ela está naquela correria, tomar chá para quê? Para comemorar o desaniversário. Aí, o conceito do desaniversário. Vocês estão vendo que é psicológico esse negócio de eu ter que estar na casa da vovó, porque é aos 90 anos hoje? Você pode estar amanhã, ou vai na véspera. O que é importante é você estar com a sua avó, beijar, abraçar. Ela só faz 90 anos uma vez. Tá, e daí fez? Você beijou e abraçou com 90 anos. Ou com 89,99 na véspera. Que diferença faz? Será que Jesus não merece essa atenção? Esse é o meu ponto. Critérios. Nós precisamos de critérios. Imagina se nós, padres, fôssemos pautar a nossa ação pastoral por conta dessas frustrações. Fazíamos mais nada. Mas nunca, jamais, isso vai fazer a gente esmorecer. Sabe por quê? A principal ferramenta que o diabo usa chama-se desânimo. Que o desânimo não abata ninguém. Na sua caminhada, no seu apostolado, e você que é católico apóstolo, eu tenho certeza, você bate em 15 portas para um responder. Não se deixe abater pelo desânimo. Por outro lado, foi tão bonito ver pessoas indo para lá, na expectativa de uma vaga. Gente que bateu aqui, não temos mais. Eu posso ir tentar amanhã? Olha o amor por Jesus. Pode, claro, venha. E entrou todo mundo. Porque sobrou lugares. Agora, saibamos o seguinte: grande será a nossa recompensa, e tanto maior, quanto mais fizermos por Deus aqui, nesta vida. E aí, receba o meu cumprimento e o meu aplauso. Todos aqueles da comunidade que colaboraram para isso. Todas as pessoas que se doam aqui na paróquia, em todas as pastorais. Eu quero pedir uma salva de palmas
para o diácono Célio, para o César, para a Fernanda, para o Pedro, para a Bárbara, para o... Desculpa, eu esqueci teu nome. Gabriel. Michele, que vai casar com o Gabriel e está apoiando o Gabriel, que vai hoje ser nosso cerimoniário, Marlene, Roseli, Chiara, Gustavo, está ali, que não está aqui, mas está ali, colabora também, Marcelo, Aline, quantos mais aqui? Está lá o nosso cantor, obrigado. Lá no fundo eu não estou enxergando, meu irmão. Eu sei que tua barba é daqui. Daniel, Jéssica, aí, estou enxergando. Quantos? Outros que já trabalharam aqui, Coronel Gonçalves está aí, né? Os nossos dizimistas todos, Diácono Célio. São vocês que fazem esse milagre acontecer. Gente, vocês conseguem imaginar o Padre Fernando fazendo treinador, juiz, massagista, beck, centroavante, goleiro? É impossível. Não tem como. Então, uma salva de palmas para esses e essas que fazem a Igreja de Deus acontecer. O muito obrigado de coração. Imagina você que tem filhos pequenos aqui, participando do Cantinho de Maria. Pare para pensar sobre a doação dessas pessoas que trabalham lá. Uma pastoral árdua. Eles preparam o lanche, planejam as atividades catequéticas infantis que dão trabalho. Pesquisam sobre brincadeiras catequéticas na internet e tem que assistir outra missa, porque aqui eles não estão assistindo a missa, estão lá trabalhando. E aí vem a pergunta do padre que não quer calar. Você que ainda não faz parte desse time, olha aí a linguagem da esperança, né? Da inteligência emocional. Entenderam? O ainda. Quando vai começar? Quando vai retribuir à igreja tudo isso que você recebe dela? Não está em condições, esse ano, próximo, é entre você e Deus. Ninguém lhe julgue. E eu não estou aqui para julgar quem não pode. Eu estou aqui para cutucar, sim, o que pode. E está aí, deitado eternamente em berço esplêndido. A cara do Brazuca, né? Pois é. Agora, é triste a gente ver que essas pessoas instaladas, acomodadas, às vezes, quando interpeladas sobre esse tipo de atitude, em vez de botar a mão na consciência, vestir as sandalinhas da humildade, e durante a semana já pensar, preciso fazer a minha parte. O que elas fazem? Por causa da preguiça, por causa do orgulho, mudam de paróquia, vão procurar sermões que afaguem os seus egos, pregadores que digam o que querem ouvir, ou que é pior, vão para religiões mais fáceis, os que não têm formação, vão para as seitas da vida aí, que vão prometer mundos e fundos, que vão prometer um céu maravilhoso, para a pessoa mesmo que esteja podre de pecado. Aqui, na igreja, eu quero citar alguns belos exemplos. Bora lá, felizmente o senhor está aqui, doutor Ricardo. Doutor Ricardo está aqui, não está? Quem começou a cutucar o senhor sobre Deus, sobre a igreja? Como é que o senhor veio parar nessa capelania? Fala o nome do santo para mim. Doutor Hermane Carvalho, da nossa comunidade. Olha aí. Isso é igreja em saída. Isso é sair da zona de conforto. Isso é fazer apostolado. Não estou vendo aqui Ed Carlos e Fátima. Assistiram a missa ontem. Ed Carlos e Fátima estavam afastados da igreja, não estavam casados na igreja. E a Ellen e o Tiago, da Pastoral da Acolhida, começaram o trabalho de apostolado. Hoje, são assíduos aqui, da capelania. Muito bonito ver o Ed Carlos super feliz porque trocou de emprego, porque poderia ter o domingo na missa, que antes ele era frentista de posto. E ele que é frentista de posto,
Vocês conseguem calcular quanto ganha mais ou menos um frentista de posto? Vou dizer uma coisinha para vocês. Todas as campanhas que eu fiz de caridade até hoje, todas, sabe com quanto ele contribui? Eu peço desculpas, Ed Carlos, se você está me ouvindo, ou se você vai saber disso. Eu não quero ferir a sua humildade, mas eu preciso dar esse bom exemplo. R$100. Que tal? Por isso, tem aqueles últimos que serão os primeiros. Porque não importa o que se faz. Quanta gente não tem uma caminhada na igreja, mas está lá, acomodada, só recebendo da igreja. Hora de mudar. E a Ellen tem umas 6 síndromes raras, sei lá quantas ela tem. Vem trabalhar aqui no curso de noivos com a torre de alimentação parenteral, correndo com ela para lá e para cá. Que tal? Desculpa, Ellen, também não quero ferir aí a sua humildade, mas são bons exemplos que nos ajudam. Até a mim, isso edifica. Até eu falo assim, caramba, se eu estivesse no lugar dela, será que eu estava fazendo a mesma coisa? Então, nosso Deus é maravilhoso porque nos dá essas oportunidades. Coronel Tavares aqui, conhecido como apóstolo do purgatório. Quem conheceu a Valdênia? Que deu show na pastoral catequética. Está um pouco afastada daqui por uma condição particular, familiar. Mas já volta. Vira e mexe vem ainda. Mas é da nossa comunidade, já declarada. Ela se converteu na palestra do Coronel Tavares. Que roda Brasília dando essa palestra. Quando ele começou a mostrar interesse, eu falei, meu filho, venha. Você gostou do assunto? Padre, o assunto que mais me converteu até hoje. Pois tome, dei um bando de livro, leia. Faça a palestra que eu olho, supervisiono. Então está aí, fazendo apostolado, ganhando almas para Deus. Coronel Eduardo, então, meu Deus, quantos não já se converteram? Pela ação incansável dele. E por aí vai, tem várias pessoas aqui, eu não quero ser injusto, muita gente. Aqui, esses meninos aqui, os 3. Pedro está na liturgia, não satisfeito, agora virou cerimoniário. Gabriel, pastoral catequética, agora está como cerimoniário. Gustavo, ministro da Eucaristia, agora como cerimoniário. E tem várias pessoas que estão assumindo 2, 3 posições, por quê? Porque tem aquelas que não estão assumindo nenhuma. Ou porque são muito generosos e assumiriam mesmo assim. E isso é muito bom e digno de nota. Meus irmãos, a messe de hoje continua abundante. Quantos corações feridos pela solidão, quantas famílias despedaçadas pela discórdia, quantos jovens perdidos na escuridão do vício e do desespero. E aí nós temos Diácono Célio com um belo trabalho, aproveito para fazer a propaganda, de pastoral da sobriedade. Há quantos anos o senhor está nessa pastoral, Diácono? 21 anos, toda sexta-feira está aqui. Faça chuva, faça sol. Que belos exemplos para todos nós. A igreja não pode cruzar os braços diante dessa realidade. E aí, para não perder o costume, o dever de casa dessa semana é você avaliar, enquanto missionário, enquanto profeta, o que você está fazendo, o que você pode fazer, o que você pode fazer melhor. Me volto para as pastorais de novo e pergunto, como é que está a sua disponibilidade, o seu sim? Como é que anda a sua zona de conforto? Por quê? Porque vocês não estão servindo o coordenador, não estão servindo o padre, não estão servindo o Marconi ou o Papa Leão. Vocês estão servindo o próprio Jesus Cristo, todos nós. Eu não faço favor nenhum a vocês, a ninguém. Deus foi que me fez um favor, me chamando, sem mérito nenhum da minha parte para ser padre. É essa consciência que todos nós temos que ter. Aí tudo vai mudar. Agora, enquanto eu achar que estou fazendo um grande favor, danou-se, como dizem lá no Nordeste. Então, o que você pode fazer dentro da sua condição financeira, dentro da sua condição intelectual? Eu estou falando de quê especificamente?
Se você pode ser catequista, seja. Tem um amigo com dúvida de fé, não sabe tirar a dúvida dele, traga ele para cá, para a catequese, insista. Vá pegar ele lá na casa dele, se você tem carro, compre um livro para tirar essa dúvida. Encaminhe um link do YouTube, depois acompanhe, follow up. Eu me lembro na época da Amway, uma empresa, há muitos anos atrás, que trabalhava esse marketing de rede, né? Então, as pessoas que entravam para a Amway, ávidas por ganhar dinheiro, sabiam que não bastava só atrair a atenção da pessoa, tinha que fazer o follow-up, acompanhar, para o fogo não baixar, para fechar a venda. Quantos de nós fazemos isso para ganhar dinheiro e para ganhar o céu? Não fazemos. Então, mexa-se. Cada um de nós é chamado a ser operário nesta seara divina. E aí, eu quero contar para vocês a história das 3 Marias por trás da minha batina. Tem essa casula aqui. A primeira, Maria Auxiliadora, mãe da então namorada do meu irmão. Eu, quando era da Umbanda, ela me aconselhava para voltar para a igreja. Ela rezava por mim. E foi ela que me deu o livro que me converteu. Olha as fórmulas que eu falei aqui. Teu amigo está com dúvida, não sabe tirar, dá o livro. Está ouvindo aí o eco? Pois ela me deu o livro de uma missionária da igreja ortodoxa chamada Vassula Hayden. Essa obra se chama Verdadeira Vida em Deus. Não estou dizendo que creio firmemente que Vassula Hayden tem essas revelações sobrenaturais. Estou dizendo que parece plausível, sim. Pode ser que sim. Pendo por acreditar que sim, mas quem dá o veredito final é a Igreja Católica, não é o Padre Fernando. Se você quiser ler, leia. Enquanto a igreja não proibir, qualquer católico pode ler essas revelações privadas. Pois na época, eu li, e justo quando eu estava em dúvida, querendo saber qual era a igreja de Deus, porque eu saí do Espiritismo, e como tinha ido a várias denominações protestantes, quando minha mãe adoeceu, e aqui, entram os apóstolos da igreja em saída. A mãe da namorada do meu irmão me convidou para o grupo de oração dela, para rezar pela minha mãe que estava doente. Só que eu só me lembro dela, como católica, me chamando. Agora eu recebi uns 5 ou 6 convites de amigos protestantes. Tira o chapéu para os protestantes. Vocês sabiam que as pessoas estão mais propensas à conversão justamente quando estão em crise matrimonial, quando estão passando por um luto, em situação de doença? Os pastores sabem disso e eles orientam os fiéis. É nessa hora que a gente ganha as almas. E eu estou fazendo a mesma orientação. Mas, muito mais do que movido por uma mentalidade de cooptação de novos devotos, senão por caridade pela fragilidade dessas pessoas nesse momento. Tudo que elas precisam é de um afago, de um abraço, de oração, de quem se interesse por elas. Do Evangelho vivo em cada um de nós. Pois bem, rodei por várias denominações evangélicas. Eu conheci a Igreja Presbiteriana, conheci a Pentecostal da Misericórdia, que eu acho que nem existe mais, era do lado daquele supermercado Slavieiro, que eu acho que também nem existe mais. Conheci a famosa Baleia, a Catedral das Assembleias de Deus. Conheci a Maranata, conheci a Batista. Quantas! Lá, em cada uma, eu fui recebido por uma, não vou dizer que em todas, pontualmente todas não. Mas na Assembleia de Deus, o pastor estava na porta com 7 obreiros, dizendo que há 7 dias estavam em campanha de jejum e oração pela saúde da minha mãe. Recebi uma Bíblia. Na presbiteriana, no final do culto, me levaram para uma sala com bolo, café, frutas, etc. Isso é acolhimento. E isso é um belo exemplo.
E isso são coisas que nós podemos fazer também. Algumas até a gente faz. Aqui não dá para fazer café da manhã, nada assim de confraternização, porque a missa termina na hora do almoço, né? Complica a guerra. Mas e aí, tenham iniciativa. Eu acolho todas as iniciativas para o bem. Não vai ter, pode jogar na minha cara. Se você vier com alguma proposta que é para o bem do povo de Deus, que eu não acolher, pode falar, o senhor falou naquela homilia. A gente não faz mais, porque não tem mais braços e mais pernas. A ação caridosa da igreja depende do sim de cada um de nós, de estarmos cada um de nós sensibilizados para tudo isso. Então, Maria Auxiliadora me dá o livro da Vassula Raida, Verdadeira Vida em Deus. Supostamente Vassula recebia, ela já morreu, mensagens de Jesus Cristo, que a constituiu apóstola da unidade dos cristãos, porque em João 10,16 está escrito que só pode haver um pastor e um rebanho. E cuidado com esse engano de achar que nós já somos unidos porque temos um só pastor que é Jesus. Sim, de fato, por esse lado sim, mas não somos um só rebanho. A divisão quem promove é o demônio, nós temos que ser um só rebanho. Isso é o que Deus quer na sua palavra. E aí Vassula começa a rodar o mundo, convidando protestantes e ortodoxos a se unirem na Igreja Católica. Foi essa passagem da obra dela, em que Jesus fala, o meu representante na terra é João Paulo II, esse mundo não vai passar sem que as igrejas se reúnam novamente. Sob a égide da Igreja Católica. Eu que vim em campanha de jejum e oração, que eu aprendi a fazer com os evangélicos, porque não teve católico que falasse disso para mim na época da doença da minha mãe, do jejum, da importância. Eu me considerei respondido porque na minha cabeça não fazia sentido. Se Deus é um só, como é que pode ter tantas denominações? Eu tinha decidido ser católico do meu jeito, católico assim. Não abandonar totalmente a igreja católica, porque eu nunca perdi a fé na Eucaristia, mas perdi a fé no confessionário. Por que um homem igual a mim vai me confessar? Não, nada a ver, eu me confesso direto com Deus. Olha lá a conversinha protestante. E aí, eu tinha decidido, o dia que eu quiser um culto mais animado, né, com mais gritaria, eu vou lá nos pentecostais. O dia que eu quiser uma revelação, eu vou lá. O dia que eu quiser uma coisa mais light, mais tranquila, eu vou lá na presbiteriana, piano de cauda, um coral. O dia que eu quiser rezar para Nossa Senhora, comungar, eu vou lá na católica, eu estava desse jeito. E aí veio a resposta. E aí no outro dia eu estava aos pés do padre, fiz uma confissão de, 40, 45 minutos, e foi a minha volta oficial para a igreja. Então essa foi a primeira Maria. A segunda Maria me viu ajoelhado na igreja lá do Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, na hora da comunhão, e veio me parabenizar porque eu estava ajoelhado com Jesus na boca e diante de uma imagem de Nossa Senhora, e disse que me admirava por isso, e eu falei, pois olha, a admiração é mútua. Eu vejo a senhora aqui pregando, distribuindo panfletos, puxando orações tão bonitas, eu procurava chegar mais cedo até para acompanhar as orações dela, Dona Maria Cora Monclaro de Melo. E aí nesse dia ela me convidou para tomar um café na casa dela, depois me convidou para um curso de cabala, que eu nunca fiz, ela nunca terminou, mas tudo o que ela me ensinou, ela era filósofa e teóloga, uma senhora de 70 anos de idade, sei lá, que idade ela tinha quando a gente se conheceu. Foi ela que me levou ao Mosteiro da Santa Cruz pela primeira vez, onde eu vi o que é a verdadeira igreja católica. Porque tem uma igreja católica raiz, e tem uma igreja aí que é essa de missa afro, missa sertaneja, de sacerdotes que já perderam a essência da sua vocação. Então, ali começou o meu caminho. Eu digo que ela tem 50% da minha batina, para vocês terem ideia. E depois eu conheci a Dona Regina. Ela não é Maria no nome, mas ela é Maria no coração. A mulher mais mariana que eu conheci na minha vida. A maior devota de Nossa Senhora. Ela acordava, passei uns dias na casa dela, quando eu era seminarista, às 5 da manhã, rezando ângelos, para acordar a família toda. Íamos todos para a capela fazer a liturgia das horas. Entre
o preparo de uma refeição e outra, ela rezava na capela particular, liturgia das horas. Tinha uma capela na casa dela, vários padres e bispos já rezaram na capela da casa dela, para vocês terem ideia. Tem mais calos nos joelhos que, se bobear, todo o clero daqui, do Distrito Federal. Tá? De tanto que reza. Uma biblioteca de livros de fé e de santos, maior do que a biblioteca do seminário, se bobear. Então foram essas as responsáveis. Olha isso aí, ó. Os frutos. Não que eu me ache o cara, pelo amor de Deus, não estou falando por isso não. Ó. Eu estou falando porque é mais um sacerdote na igreja. Só isso, só por isso. Tá? Então vejam só a diferença que faz quando o fiel é engajado. E aí, gente, aqui na capelania estou precisando de ajuda em todas as pastorais. Quem puder, no final, se oferecer, né? Até eu quero lhe parabenizar, é Ágata, a esposa do Ricardo. Está voltando praticamente para a igreja, né, Ágata? Mal voltou, veio aqui, no mesmo dia já se ofereceu para ajudar. Essa é a resposta que Jesus ouviu dos apóstolos. Ele convidou, eles largaram imediatamente tudo. Mas não teve aquele que disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O que Jesus respondeu? Segue-me, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Porque o diabo sempre vai dizer: não, peraí, você tem que fazer isso, ainda falta aquilo e não sei o quê. Ele é o pai da procrastinação. Então, meus irmãos, eu termino com uma linda história verídica de bombeiros, inspiradora no que diz respeito a esse tema. Escutem com atenção. A mãe parou ao lado do leito de seu filhinho de 6 anos, que estava em estado terminal de leucemia. Embora o coração dela estivesse pesado de tristeza e angústia, ela era muito determinada. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que ele crescesse e realizasse seus sonhos. Agora isso não seria mais possível por causa da doença. Junto dele, tomou-lhe a mão e perguntou: meu filho, você alguma vez já pensou o que gostaria de ser quando crescesse? E o menino respondeu: mamãe, eu sempre quis ser um bombeiro. Bom gosto, hein? A mãe sorriu e disse: vamos ver o que podemos fazer. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros local e contou ao chefe dos bombeiros a situação de seu filho. E perguntou se seria possível o garoto dar uma volta no carro de bombeiros em torno do quarteirão. E o chefe respondeu comovido: sim, claro, nós podemos mais do que isso. Se você estiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã daqui a uma semana, nós o tornaremos um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá ir para o quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de incêndio. E se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme completo. Chapéu com o emblema do nosso batalhão, casaco amarelo, igual ao que vestimos, e botas também. Uma semana depois, o bombeiro-chefe pegou o garoto, vestiu-o no uniforme e o escoltou do leito do hospital até o caminhão de bombeiros. O menino ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi até o quartel central extasiado. Parecia estar no céu. Ocorreram 3 chamadas naquele dia na cidade e o garoto acompanhou todos os 3. Em cada chamada ele foi em veículos diferentes. No auto-bomba-tanque, na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe dos bombeiros. Todo o amor e atenção que foram dispensados ao menino acabaram comovendo tão profundamente que ele viveu 3 meses a mais do que o previsto. A bioquímica da felicidade, o que não faz. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a declinar dramaticamente e a mãe decidiu chamar ao hospital toda a família. E aí se lembrou da emoção que o menino sentiu como bombeiro honorário e pediu à enfermeira que ligasse para o chefe da corporação e perguntou a ele se seria possível enviar um bombeiro ali para o hospital naquele momento trágico para ficar com o menino. O chefe dos bombeiros respondeu novamente: sim, claro, nós podemos mais do que isso. Nós estaremos aí em 5 minutos, mas faça-me um favor. Quando você ouvir as sirenes e vir as luzes dos nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio, que é apenas o corpo de bombeiros indo visitar, mais uma vez, um dos seus distintos integrantes. E também, poderia abrir a janela do quarto dele? Muito obrigado.
5 minutos depois, uma van e um caminhão com escada chegaram ao hospital. Estenderam a escada até o andar onde o garoto estava, e 16 bombeiros subiram. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram, seguraram e disseram que o amavam. Com voz fraquinha, o menino olhou para o chefe e perguntou: chefe, então é verdade que eu sou um bombeiro? Sim, meu querido, você é um dos melhores, disse ele. Com estas palavras, o menino sorriu e fechou os olhos para sempre. E você? Diante do pedido dos seus pais, irmãos, filhos, parentes e amigos, uma vez que Jesus disse: se teu irmão pedir para andar 1 quilômetro, anda 2. Que resposta você vai dar? Diante do pedido da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.